Mais uma vez estamos aqui para falar convosco das palavras cruzadas. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante que fala de Deus e da aliança. Sim. Aliança é um termo que nós também podemos traduzir por concerto. E porquê é que há necessidade deste concerto, desta aliança entre Deus e o seu povo? Porque no plano inicial de Deus, as suas criaturas estabeleceriam com Ele uma relação para toda a eternidade. Exatamente. Mas aconteceu o pecado, e o pecado separou o homem de Deus. E também pecado alterou a própria aliança que Deus tinha feito com toda a Adão e aliança Eva. que se tinha feito. A partir da altura em que o pecado separou o homem de Deus, o homem esconde-se de Deus e Deus vai procurá-lo. Vai procurar Adão e Eva e vai estabelecer com este casal inicial, com estas criaturas iniciais, vai estabelecer a primeira aliança, não é verdade? É verdade. E esta é, de facto, a ideia que subjaz a todas as alianças que posteriormente viriam a ser estabelecidas entre Deus e o seu povo. Vemos neste conceito da aliança, vemos Deus a procurar o homem. Porque, por circunstâncias várias e ao longo de toda a história bíblica, nós vemos que o povo de Deus se esquece, se afasta e passa a viver segundo as suas normas em vez de segundo as normas de Deus. Sim. E, portanto, a ideia da aliança está subjacente a toda esta realidade. Com certeza. E acrescentando, podemos dizer que a ideia de Deus sempre foi que Ele, como Criador, pretendeu ou pretende que nós, como criaturas, estejamos sempre próximas dele, para quê? Para adorarmos e engrandecermos o seu santo nome. Exatamente. E, infelizmente, ao longo da história, desde Adão e Eva até ao homem atual, nós temos vindo a quebrar esta aliança sucessivamente. Mas o importante aqui é destacarmos que, apesar de nós estarmos sistematicamente a falhar nos votos que fazemos, as promessas que fazemos em relação à fidelidade que queremos ter com Deus, apesar dos nossos fracassos, as nossas falhas, Deus continua fiel à sua promessa. Exatamente. Isso é que nos anima ao longo da história da Igreja Cristã. É uma coisa extraordinária porque nós, quando analisamos a realidade, mesmo depois da criação, com os descendentes, não é? Com os descendentes de Adão e Eva, nós vemos Caim e Abel, logo os primeiros filhos, não é? Sim. Abel escolheu o bom caminho, digamos, mas já Caim foi uma personagem que, desde a opção de ter escolhido aquilo que Deus não tinha pedido, não é verdade? Porque por pôr a sua vontade à frente daquilo que era a ordem, que era o mandamento de Deus, portanto, ele começou por fazer aquele homicídio tremendo, terrível, aquele pecado tremendo de ter assassinado o seu irmão, e posteriormente a descendência dele, por Lameque, etc., andou sempre por maus caminhos, não é verdade? Depois, mais tarde vem Sete, e com Sete houve de facto, digamos, uma alteração destas circunstâncias. Mas vemos que nas diferentes gerações o homem vai se separando. Os descendentes de Caim depois deram origem a uma, digamos, a uma multidão de rebeldes, de gente obstinada e de gente contumaz que Deus acabou por resolver com o dilúvio esse problema, não é verdade? Porque, na verdade, ali, entre estes dois filhos de Noé, Sete e Caim, nós vemos uma divisão entre o bem e o mal, não é? Um escolhe o bem e outro escolhe o mal. Exatamente. Isso também para vermos o livre-arbítrio que Deus, permite no ser humano. É interessante isso mesmo, porque Deus dá-nos sempre a possibilidade de escolha. Sim. E a escolha é entre o bem e o mal. E infelizmente, e nós vemos, e é notório hoje também isso, que a humanidade escolhe invariavelmente, a maior parte, uma grande parte, escolhe de facto o caminho errado. Exatamente. E escolhe porquê? Porque está separada de Deus. Porque está a fazer escolhas pela sua própria razão, pelo seu próprio entendimento.
E nós sabemos que os caminhos do homem são maus e os seus pensamentos e as suas obras e as consequências delas são más continuamente. Não é verdade? Sim, porque na verdade com a linhagem de Sete, Deus conseguiu preservar o remanescente na terra. Exatamente. E não foi por acaso que depois Deus teve que destruir a terra e tudo o que tinha criado para que pudéssemos ter então uma nova ordem, a começar com Noé e os seus descendentes. A descendência de Caim na terra foi quem deu origem a todo o corolário de maldades que a sociedade depois conseguiu construir, de tal forma que Deus acabou por dizer a Noé: os pensamentos dos homens são maus continuamente e eu não vejo alternativa senão que tu vás pregar a esta gente que eu vou destruir a terra. Aqueles que se arrependerem, eles podem ser salvos. Mais uma vez, sempre a chance da salvação. Não é verdade? É verdade. Mas nós sabemos que infelizmente uma grande parte, a maioria, enfim, por não dizer a totalidade desta multidão, não escolheu o melhor caminho, não escolheu a melhor opção. Portanto, Deus destruiu a raça humana, não é? Deu-lhes um prazo que é razoável, um prazo de 120 anos, para se arrependerem, não é verdade? E podemos dizer que a pregação de Noé neste período não teve sucesso e as únicas pessoas que o ouviram foi a sua própria casa, não é? Sim. Portanto, essa foi... E depois, desta maneira, Deus vai estabelecer de novo uma aliança com Noé, com os seus descendentes e tal, para que se restabelecesse a ideia de um Deus e de um povo. De um povo fiel, não é? E nisso nós conseguimos ver que a base fundamental das alianças ou da aliança que Deus firma com seu povo é o amor. É o amor. E vamos analisar se calhar aqui as 4 componentes que a lição nos apresenta. Exatamente. Que é a santificação, a reconciliação, Exatamente. a missão e a justificação, que estão envolvidas na aliança que Deus faz com o seu povo. Aqui na santificação podemos dizer que trata-se da obediência às leis de Deus. A reconciliação, só pode haver reconciliação se houver rebeldia. Exatamente. Ou seja, Deus criou-nos para sermos seres sociais, vivermos em família e não distantes um do outro, porque imaginemos que numa família existem pessoas que não se relacionem. Claro que esta família está dividida e o ideal de Deus para a sua igreja, para o seu povo, não é que, ou seja, não cada um siga o seu caminho. Exatamente. É que todos tenham uma ideia de união. Nós estamos unidos, nós, igreja, nós crentes, estamos unidos em Cristo. Não é? O princípio é este, o princípio do amor. Porquê? Porque Ele nos torna irmãos. Não é? Ele, como nosso irmão mais velho, como nosso Senhor, Ele acaba por tornar-nos irmãos. Independentemente das nossas condições e da cor da pele, da nossa situação financeira, não interessa nada disso. O princípio é que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, como numa família. Os irmãos devem ter o laço da fraternidade a uni-los. E nós, tendo como Pai o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo, sim, pois bem, nós somos irmãos. Esta é a ideia fundamental. Claro que os irmãos, o que é que devem ter? Amor fraternal. Fraternal, é verdade. Devem ter essa relação. Sabemos que, enfim, é sempre a mesma coisa, nós somos falhos, nós somos tendencialmente pecadores, temos nos nossos genes marcada a realidade do pecado, sim, e isso naturalmente afasta-nos de Deus. Sim. É por isso é que precisamos de estar permanentemente próximos dele. Exatamente. Só assim conseguimos realmente unir-nos a Deus e unir-nos ao próximo. E nisto que o irmão Mário acaba de dizer, vem muito em conta com a missão, exatamente, que nós temos, que antes do pecado não havia necessidade de missão. Exatamente. Pois teriam Deus, como eles todos os dias, pela variação ou pela mudança da tarde. Mas a missão tornou-se necessária para ensinar sobre Deus às pessoas que viessem a nascer aqui sem saber sobre Deus, que tivessem caído em
outra forma de adoração, ou seja, Exatamente. falsa adoração. Exatamente. Então, Portanto, depois vemos que ao longo da história, não é? Nós ao longo da história tivemos vários tipos de aliança. Já falámos delas, já falámos das alianças da aliança inicial com Adão e Eva, Adão, não é? Depois, com Gênesis, já vimos as condições que levaram à situação da rebeldia do povo no tempo de Noé. Depois temos a aliança abraâmica, aquela aliança descrita em Gênesis, em que há animais que são partidos, não é? sim, E, no fundo, isto, digamos que é uma realidade trazida da cultura dos hititas, da cultura dessa altura, não é? E que quer Abraão, quer os seus conterrâneos percebiam, não é? Quando se estabeleceu uma aliança, partia-se um animal em dois, no sentido de demonstrar que quem não cumprisse os preceitos da aliança, a essa pessoa deveria fazer-se o mesmo que aquele animal, devia ser destruída, não é? E esta era a ideia básica. A aliança abraâmica foi de facto uma aliança extraordinária. Porquê? Porque Abraão foi retirado de um lar que era um lar idólatra, na verdade, sim, para fazer uma grande nação numa região distante dali. E quando, como diz o apóstolo Paulo, quando Abraão partiu sem saber para onde ia e partiu pela fé. E de facto verdade. ele é o pai da fé, ele é um homem que nós, quando analisamos estes aspectos, ficamos verdadeiramente impressionados como é que aquele homem saiu dali apenas porque conhecia Deus. é verdade. Não é verdade? E aqui é a necessidade de nós termos esse contato pessoal com Deus. Exatamente, exatamente. Procurarmos Deus no nosso dia a dia, não apenas quando temos problemas ou quando temos alguma necessidade, mas que de facto Deus seja aquele ser que, apesar de estar no céu, nós sintamos também perto de nós. Exatamente. Depois vem, continuando na história, depois vêm os patriarcas, enfim, vem Isaac, vem os seus filhos, Jacó particularmente, que vai ele, mais uma vez, encarnar a promessa dada a Abraão, não é? Ser o pai de uma grande nação. Deus muda-lhe o nome em Israel e vem a aliança da nação israelita e mais tarde é chamado, depois esse povo, nós sabemos a história, esse povo vai para o Egito, torna-se escravo no Egito e mais tarde é chamado Moisés, não é? E com Moisés vem já a quarta aliança na história. Depois, continuando, temos a aliança com Finéias, finalmente a aliança com Davi, que conhecemos muito bem, e a última, a sétima, é curioso o número 7 também aqui, não é? Sim. A sétima aliança, que é a nova aliança, é a aliança em que todas as alianças apontavam sempre para um Deus que redime, um Deus redentor, não é verdade? Logo com Adão e Eva, É verdade. na altura do pecado, se lhes foi transmitida a ideia da necessidade de um redentor. Alguém que remisse aquela situação que eles tinham criado, de morte, de separação. E então, agora, na nova aliança, temos que, com Cristo, nós somos de novo, Deus vem à nossa procura, dá-nos o privilégio de Cristo na cruz, não é verdade? E dá-nos o privilégio de nos tornarmos seus filhos e de pertencermos a esta nova aliança. Pronto, eu fiz aqui um resumo Sim. de todas as alianças deste pacto perpétuo, que é muitas vezes o termo pacto perpétuo ou pacto eterno está descrito desde Gênesis, não é verdade? Sim. Passando por Isaías e depois finalmente na nova aliança com Hebreus. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 13, 20 de Hebreus, fala deste pacto eterno, desta aliança eterna que Deus estabeleceu connosco. Sempre a ideia de um Deus de amor, de um Deus que vai à procura do homem perdido. Sim. Não é? Muitas vezes nós somos confrontados com muitos dos agnósticos que nos dizem: então, mas se Deus é amor, porque é que Ele criou um homem, enfim, que faz tudo isto? Porque o homem é de facto livre.
Sim. para escolher o bem ou escolher o mal. Era talvez mais fácil nós dizermos, oh, Deus, se escolhesse um autómato, alguém que não tivesse liberdade, não havia, evidentemente, este problema. Mas aí não éramos livres também, Exatamente. não é verdade? Sim. E- E os outros seres haviam de questionar. Exatamente, questionar Deus e a sua justiça. É muito interessante porque Deus preserva, tem em tão alto grau a nossa liberdade, que não intervém, mesmo quando nós fazemos más É escolhas. verdade. Isso é que é impressionante na pessoa de Deus, porque nós, depois do pecado, a tendência do coração do homem é sempre o mal. É sempre para o mal. Porque se não tivermos Deus na nossa vida, nós não temos condições de fazer boas escolhas. E muitas vezes, mesmo nós que já somos cristãos há algum tempo, quantas vezes não nos passam pensamentos errados? Claro? Quantas vezes? Então, há toda uma necessidade de estarmos conectados com a cruz, no sentido de, a cada dia, Fazer essas o- ideias erradas É verdade. serem É por isso- moldadas com a pessoa de Cristo na nossa vida. Nós precisamos desse renascimento ou dessa É renovação verdade. constante e diária. Diária. É por isso é verdade. que se estamos um dia, 2 dias, uma semana, sem termos aquela ligação através da palavra de Deus, através da oração com Deus, o diabo percebe isso. Exatamente. E o diabo, nessa altura, ele é está suficientemente atento. Os seus anjos que veem a nossa vida, ele está perfeitamente atento para nos agarrar com as garras, como diz o verdade. apóstolo Pedro, não é? Um leão, como um leão que vive bramando ao nosso redor. É verdade. Pois bem, Então agora vamos fazer uma curta uma pausa curta pausa. para introduzirmos a música O Céu Vai Se Abrir, da nossa irmã Joana Curado, que dizemos sempre, esta música é uma gentileza do programa Sexta Noite, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dia 20. Então, boa audição a todos e que o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Desde pequenina que ouvi falar que Jesus vai voltar, vai voltar. Tinha ousadia em comunicar: meu Jesus vai voltar, vai chegar. Esta missão mantém-se urgente. Há sempre alguém que quer ouvir falar de Deus. Será que as pedras um dia irão pregar? Andamos todos depressa demais, mas o céu vai se abrir para buscar, para salvar. O céu vai se abrir para buscar, para salvar. Ouvem-se rumores, o Evangelho é pregado, que Jesus vai voltar, vai voltar. São pequenos grupos ou são pedras que falam que Jesus vai voltar, vai chegar. Esta missão mantém-se urgente. Há sempre alguém que quer ouvir falar de Deus. Será que as pedras um dia irão pregar? Andamos todos depressa demais, mas o céu vai se abrir para buscar, para salvar.
o céu vai se abrir para buscar, para salvar. Estamos de volta. O nosso desejo é que a música tenha sido do vosso inteiro agrado, porque nós ficamos muito, mas muito felizes em ter ouvido uma melodia tão especial que vem em conta com o tema que estamos a estudar. Agora, irmão Mário, nós vamos falar aqui um pouco sobre a estrutura da aliança, não é? Sobre o preâmbulo, o prólogo histórico, as bênçãos, maldições, testemunhos. O que é que nós podemos retirar desta estrutura fantástica da aliança que Deus faz com o seu povo? A estrutura da aliança, Deus comunicou com as pessoas de uma forma que elas pudessem perceber. Sim, E evidentemente Deus vem sempre ao nosso encontro com aquilo que é o nosso conhecimento, a nossa cultura. é verdade. E na altura do Antigo Testamento existia já uma estrutura típica quando alguém fazia um contrato. Sim. Quando alguém fosse um contrato político, fosse um contrato comercial, havia uma estrutura. E nessa estrutura, foi essa estrutura que no fundo serviu também para Deus fazer a sua aliança com o seu povo. É verdade. Não é? E a estrutura era constituída por um preâmbulo, e nesse preâmbulo definia-se, portanto, se na aliança existem duas partes, no preâmbulo o que é que se definia? Quem era Deus. Exato. Não é verdade? Quem era Deus. Depois falava-se de um prólogo histórico. O que é que Deus tinha feito pelo homem, exatamente. o que é que Deus tinha feito pelo seu povo. Aí estamos a falar da relação passada, não é verdade? Depois havia também as estipulações ou as leis, as bênçãos e as maldições que adivinham do povo cumprir ou deixar de cumprir as leis de Deus, não é verdade? Exatamente. Depois as testemunhas. Portanto, se há um contrato, ainda hoje é assim, não é? Sim. Em contratos comerciais ou contratos de toda a ordem, nos casamentos, que é um contrato também, não é verdade? Um contrato social, é um há contrato. testemunhas, não é verdade? Sim. Há testemunhas que estão presentes e que atestam e que dizem e que definem que aquele noivo, que aquela noiva não estão com outra pessoa, não é verdade? E portanto que aquela aliança é válida porque existem testemunhas que lhe dão a validade. Portanto, tudo isto era importante nas alianças, não é verdade? Sim. Depois, as provisões especiais ou os sinais da aliança. É muito interessante haver os sinais da aliança. Por exemplo, com Noé, a gente sabe que houve um sinal extraordinário, não é? Que foi, enfim, que aconteceu depois disto, até aí não tinha havido, Sim. enfim, nuvens, não tinha havido chuva, não tinha havido o mesmo fenómeno que aconteceu e que acontece hoje ainda, e o sinal da aliança era o arco do triunfo, ou o arc-en-ciel, como dizem os franceses, e que nós dizemos, portanto, o arco-íris, quer dizer, que é uma coisa muito bonita, É verdade. não é? Mas que serviu de sinal, e Deus dizia: eu agora vou-me lembrar, quando vir o arco-íris, de que não destruirei mais a terra desta maneira. É verdade. Não é? Portanto, Deus a usar sempre aquilo com que o povo estava, de facto, familiarizado nestes contratos. É verdade. Portanto, Porque, na verdade, Deus tira-nos sempre de um lugar conhecido para nos levar para algo desconhecido. exatamente. E foi o que aconteceu também na estrutura da aliança. E mesmo o povo, no tempo de Neemias, compreendeu perfeitamente o que Exatamente. Neemias e Esdras estavam a fazer por eles. Exatamente. É. Nós vamos já falar disso. Sim. Ainda falar do livro de Deuteronômio, que ele está escrito no formato de uma aliança. Uma aliança, é Uma aliança que diz que Deus diz ao seu povo, se cumprirem as minhas leis, os meus estatutos, eu farei a minha parte, que é retribuir-vos com bênçãos. Exatamente. Não é verdade? Sim. Bênçãos de saúde, bênçãos, vimos, em relação a todos os aspectos sociais, Deus estava presente e não se esquecia do seu povo fiel. Não é verdade? Depois com Josué, mais tarde, que renova com o povo quando Moisés, enfim, vai para o pó da terra, e sabemos que Moisés ficou à frente do povo, e então ele chamou o povo para dizer: vamos redefinir, digamos, esta nossa aliança. E em Siquém ele diz: até quando cochereis entre dois pensamentos? Deus é Deus seguido, tal. Porém, eu
E a e a minha casa, casa nós seguiremos ao Senhor. Senhor. Vocês decidam-se, eu e a minha casa já fizemos a decisão, não é? É esta a aliança Fantástico. feita por Josué. Então podemos falar das promessas. Das promessas, exatamente. E aqui na parte das promessas, Aqui voltamos à realidade Sim. de Neemias É verdade. e do povo que Do que povo. voltou para Judá, e nomeadamente para Jerusalém. Não é verdade? eu fico impressionado como é que Deus é tão paciente conosco. Exatamente. Fico a estudar a história do Antigo Testamento e muitas vezes eu fico impressionado como é que Deus, um ser infinito, com uma paciência Exatamente. tremenda, e nós muitas Para vezes... criaturas insignificantes como nós verdade. somos, não é? Quer dizer, isso é... Porque nós temos que perceber sempre isto. Deus como um ser eterno, um ser Sim. poderoso, e nós como umas formigas aqui perdidas no universo. Mas Deus vem ao nosso encontro, verdade. mais Deus dá-nos o seu Filho, dá-nos parte de si próprio, da sua estrutura trinitária, digamos. Ele próprio correu riscos de ficar diminuído Exatamente. na sua essência, não é? É uma coisa que nós não compreendemos. De facto, esta realidade do amor de Deus para nós é qualquer coisa de incompreensível. Sim, para nós E não- Deus vem ao nosso encontro. Jesus é Deus tornado homem, não é verdade? Para nos dizer como era viver, como nós deveríamos ter feito desde o princípio, não é? E temos esta realidade. É impressionante, de facto. Deus à nossa procura permanentemente, desde o Éden, por estas várias alianças. E aqui agora no tempo de Neemias, então o povo sente com a atitude de Neemias e de Esdras, não é? Com os líderes, eles vão refazer Sim. uma aliança que querem refazer essa aliança. E então o povo vai, digamos, prometer aquilo que seria a sua parte, É verdade. não é? Isso é impressionante. Deus, no passado, o povo tinha aprendido, com certeza, porque historicamente eles sabiam que o povo tinha uma das causas que tinha levado o povo à apostasia, nomeadamente até com alguns reis, como por exemplo com Salomão, foi exatamente o adquirirem para si mulheres dos povos cananeus e outros que viviam à volta, não é? E estes casamentos entre o povo de Israel e os povos cananitas levaram invariavelmente à introdução das práticas idólatras, que eram abominações tremendas para o nome de Deus, e eles sabiam isso. Mas progressivamente, inicialmente, isto não tem importância, não vai acontecer nada, nós vamos manter-nos firmes. Exato. Mas depois, de cedência em cedência, o diabo é assim, atua na nossa vida desta forma. Nós cometemos o primeiro, sempre com aquela perspectiva, isto não tem importância nenhuma, isto é um pecado pequeno, isto não tem importância. Depois a seguir vem outra coisa maior e de repente estamos completamente do lado Sim. contrário e a afrontar, evidentemente, a lei de Deus. Sobretudo quando são líderes do povo. Exatamente. Havia alguns líderes do povo que Exatamente, que estavam envolvidos nisto. práticas. Exatamente. É, E então o que é que o povo promete? Nada de casamentos mistos, não é? é verdade. Portanto, depois o sábado. Sábado. As normas em relação ao sábado. Nada de negócios se houvesse aquela coisa de facilitar o pôr do sol e tal. Não. Ao sábado, aqueles que viessem ao povo de Israel, eles próprios, segundo o quarto mandamento, Sim. o estrangeiro era, por lei, obrigado também a guardar o sábado. Exatamente. Não é? Nós podemos e devemos dar guarida àqueles que nos Sim. procuram, devemos ter devemos ser hospedeiros. Deus manda-nos ser hospedeiros. Temos essa responsabilidade. Mas quando temos alguém nas nossas portas, esse alguém deve observar os nossos Aliás, princípios. o quarto mandamento fala sobre isso. Fala sobre isso. Até o estrangeiro que está O dentro estrangeiro das que está tuas dentro das tuas portas. É verdade. E isso não era observado. E muitas vezes o que é que o estrangeiro vinha fazer? Vinha negociar. Sim, eram os negócios. E então, se vinha negociar, negociava ao sábado. Era ele que negociava, não. E o povo depois, pouco a pouco, cedia. E então, o segundo aspecto, correta observância do sábado, nada de distrações sobre a forma de transações Sim. comerciais, como nos fala, de facto, Neemias. Depois, a questão do ano sabático. A questão do ano sabático. Perdão das dívidas. Perdão das dívidas. Sobretudo, é sempre assim, quer dizer,
para aqueles que tinham muitas posses Sim. e que muitas vezes tinham enriquecido também à conta de terem ficado com os penhores dos pobres que não tinham meios para pagar, por exemplo, impostos, etc. Eles ficavam com as terras, na verdade, e davam-lhes algum dinheiro e depois cobravam juros e os desgraçados ficavam escravizados, etc. E então sabemos que o ano sabático era o meio que Deus tinha concebido, formulado, para que não acontecesse uma acumulação de riquezas na mão de poucos, para que o povo não caísse na miséria. Não é? E isso era necessário que fosse reobservado. E para evitar também as desigualdades sociais. Claro, claro, claro. Para verdade. que não houvesse concentração de riqueza, Sim. para que a riqueza tivesse Bem distribuída. sim, Distribuída. sim. É verdade. E o mais importante era o quarto ponto. É o quarto ponto. O apoio financeiro às práticas do templo. É verdade. O templo era, de alguma maneira, o cimento galvanizador do povo. E houve cuidado desde a primeira vinda de judeus de Babilónia, houve cuidado de, primeiramente, reconstruir o templo. Não fizeram logo o templo, fizeram ainda Sim. a hipótese de poderem oferecer animais, mas depois o templo e finalmente as muralhas, não é verdade? É verdade. Mas o templo era de alguma maneira a maneira de juntar o povo na união com Deus. O templo Verdade. para os judeus era de facto qualquer coisa de fundamental, mas era preciso que o serviço funcionasse. E para o serviço funcionar havia necessidade de apoiar financeiramente o templo. E Não aqui é? também vem a questão da fidelidade que o povo teve com Deus, no sentido de eles chegaram a entregar um terço Exatamente, dos seus rendimentos para que se pudesse manter não o é? serviço. Ultrapassaram aquilo que estava previsto na lei. É verdade. E é interessante porquê? Porque sabemos que ao longo da história os judeus foram sempre um povo que se esqueceu, entre aspas, destes mandamentos. Mas eles conheciam. E agora, conheciam, claro. E agora vemos que os 3 primeiros preceitos desta promessa estavam relacionados com Deus, não é verdade? E finalmente os outros de apoiar financeiramente eram os próprios que tinham então perdão, os 3 primeiros era a relação com os outros, a relação com os vizinhos, nada Sim, de casamentos, exatamente. a correta observação. Agora, as outras estavam relacionadas com Deus, a questão do sábado e a o questão quarto. também do apoio financeiro financeiro, é verdade. ao templo. Então, nosso tempo vai adiantado. Podemos falar, se calhar, da lição de quinta-feira. Da quinta-feira, exatamente. Questão do templo, que era o centro de tudo dos israelitas e depois dos judeus, e hoje para nós o centro é a igreja. É a igreja, exatamente. Não é? E aqui nós podemos realçar que o templo servia como o bater do coração da nação israelita. Era tão central para a sua fé que a maior tragédia ocorreu quando Nabucodonosor destruiu o templo e levou consigo os objetos sagrados. Exatamente. A realçar este aspecto que tu referiste há pouco, da questão de se dar 1/3 de um ciclo para o serviço do templo, não é? E isto, 1/3 da terça parte é muito diferente de 1/10. Sim, não é verdade? Sim, claro. E o facto de eles terem, digamos, de uma forma de livre vontade, terem aceito este preceito, é que eles perceberam que de facto era importante manter o funcionamento do templo, não é? E para isso apenas o que definia a lei é que apenas quando ocorria o recenseamento é que se dava este terço, e eles quiseram fazê-lo todo o ano, todos os anos. Portanto, isso implicava que de facto desta forma não faltasse sustento na casa de Deus. E os levitas, eles também eles recebiam, os próprios levitas, eles próprios davam o dízimo do dízimo, daquilo que recebiam, não é? Eles recebiam o dízimo, a sustentação era feita por eles, mas eles próprios também, para que pudesse haver dinheiro disponível para ajudar os pobres. Portanto, e realmente era central, o templo servia, como diz a lição, era
o bater do coração Verdade. da sociedade israelita. Portanto, quando este templo funcionava bem, isto comunicava à nação a tal vida espiritual vibrante e desta maneira o povo vivia de uma forma que não foi infelizmente muito frequente ao longo da história. Sim, não Quero dizer, foi. houve períodos sempre, nós sabemos que com Davi houve alturas, enfim, com alguns reis, houve alturas em que isto aconteceu, mas foram mais os momentos de afastamento e de apostasia, infelizmente, do que de facto a vivência correta com o Senhor. Com Deus. Então, o nosso tempo terminou, irmão Mário. Ok. E aqui, se calhar, pedimos, em poucas palavras, aquilo que podemos deixar para as pessoas que nos ouvem, tirando desta lição, Deus e aliança. Exatamente. Eu tinha pensado falar aqui da questão do serviço do templo, porque é que era tão importante? Sim. O que é que se definia no templo? O que é que se fazia no templo? Era a questão do sacrifício, a questão do sangue, Sim. como elemento que, de alguma maneira, identificava o israelita com a necessidade de que houvesse um sacrifício, não porque Deus, como se faziam os povos à volta, acalmassem com os sacrifícios a ira de Deus, não era nada disso, mas era para demonstrar ao povo que era através do sangue de um sacrifício inocente, de um cordeiro inocente, que era remido o meu pecado. O meu pecado exigia morte, mas Deus interveio neste processo e Ele próprio serviu, através do seu sangue, Ele, Jesus Cristo, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como dizia o apóstolo João. E por esse motivo, o israelita era impressionado permanentemente com esta questão da morte de um inocente, para perceber o que era ser redimido através do sangue do Cordeiro inocente. Muito obrigado, irmão Mário, pela disponibilidade e os subsídios que nos deixou. Nós queremos agradecer a Deus pelo tempo e também àquelas pessoas que nos ouvem pela paciência que têm de nos seguir na nossa plataforma no YouTube. Então, terminamos aqui mais uma lição em forma de palavras cruzadas e marcamos encontro para uma nova oportunidade. Adeus, Obrigado e até já.